Olá, alunos! Eu sou a professora Paula Torres e nós vamos iniciar o nosso módulo 4, que é quais são os principais sinais e sintomas do linfoma, certo? No módulo 3, nós aprendemos como os linfomas surgem, onde eles surgem, o que é a imunidade primária, o que é a imunidade secundária, e agora nós vamos aprender um pouco mais sobre linfomas, aprendendo a identificar os seus principais sinais e sintomas. Vejam, o linfoma, como eu falei para vocês, é um câncer do linfócito que fica no sistema linfático. E qual é a principal estrutura do sistema linfático? É uma estrutura chamada de linfonodo, ou gânglio linfático, ou popularmente conhecido como íngua ou landra. Quem já não teve uma landra, né? Quem já não teve uma landra crescida no pescoço, na axila, na virilha? Quem já não teve uma manifestação assim? E essa manifestação, gente, é uma manifestação benigna do nosso organismo. É uma resposta chamada de resposta fisiológica. Todas as vezes que um linfonodo cresce de tamanho no nosso organismo, nós damos o nome disso de linfonodomegalia. Megalia, no linguajar médico, é tudo que é aumentado de tamanho, aumentado de volume. Então, quando eu digo hepatomegalia, significa que o fígado está aumentado. Esplenomegalia, significa que o baço está aumentado. Linfonodomegalia, então, é quando um linfonodo ou uma íngua incha, aumenta de volume, certo? Bom, qualquer agressão que você tenha pode provocar o aumento de volume de um linfonodo. Por exemplo, você vai fazer a sua axila, você vai se depilar, você raspou com lâmina, com a gilete, sua axila. Você pode ter um aumento dos linfonodos, porque você abriu os poros, pode ter entrado alguma bactéria ali, e como resposta, você vai ter um linfonodo aumentado. Quando nós temos uma infecção de garganta, uma amidalite, e nessa amígdala nossa tem pus, o que é que vai acontecer? O linfonodo vai aumentar. E por que é que isso acontece, gente? Por que é que o volume do linfonodo aumenta? Porque ali está acontecendo uma reação de defesa do organismo. É uma reação positiva. O organismo está se defendendo contra uma agressão externa. Então, essa linfonodomegalia, esse aumento de volume do linfonodo, ele é benigno. E ele tem características de benignidade. Quais são as características de benignidade de um linfonodo? Ele é móvel, ou seja, você consegue mexer ele de posição. Ele é elástico, a consistência dele é elástica. Ele não é aderido aos planos profundos, certo? Ele é dolorido, quando você toca nele, a pessoa refere dor. E a coisa mais importante, com o tempo ele vai desaparecer. Quando a pessoa ficar boa daquilo, ele vai sumir, ou se ele não some, ele vai diminuir até ficar muito pequenininho. Tem uns que não desaparecem, mas ficam quase imperceptíveis, certo? Então, esse é um conceito importante. O linfonodo benigno, o linfonodo que é uma resposta normal do organismo a uma agressão, ele é móvel, ele é elástico, ele não é aderido, ele é doloroso a palpação, na maioria das vezes, e ele some com o tempo. Essas são as características de benignidade de um linfonodo. E esse aumento de volume pode acontecer em várias situações. Amidalite, faringite, uma espinha no rosto, um espinho no pé, pode dar uma íngua na virilha, ou seja, um aumento de linfonodo na virilha. Várias situações podem cursar com aumento dos linfonodos. O linfonodo que merece atenção é aquele linfonodo que não vai sumir com o tempo e que tem determinadas características que são características de malignidade, certo? Então é muito importante para entender os sinais e sintomas dos linfomas, entender essas características de benignidade de um linfonodo e saber que os linfonodos aumentam fisiologicamente. Aliás, a maioria das vezes que você vai ver um linfonodo aumentado
é numa situação de benignidade, não é numa situação de malignidade, não é um tipo de câncer. A maioria, a imensa maioria dos gânglios, dos linfonodos, vai aumentar em situações que são benignas. Então nós vamos falar um pouco agora de como o que é que acontece no linfoma, que é um aumento do linfonodo patológico, ou seja, maligno, é uma malignidade. Então nós vamos falar agora para vocês como é que o linfonodo aumenta de forma patológica. No sistema linfático, os linfócitos circulam dentro desse sistema de vasos que são chamados de vasos linfáticos. Dentro desses vasos tem um líquido chamado linfa. E os pontos de parada são estruturas chamadas de linfonodos ou gânglios linfáticos. Eu sempre fico enfatizando isso para vocês o tempo inteiro, que é para vocês sempre terem isso em mente, viu? E o que é que vai acontecer no linfoma? No linfoma vai haver uma proliferação anormal de um tipo de linfócito, ou do linfócito T, ou do linfócito B, ou do linfócito NK. Então nós temos linfomas T, linfomas B e linfomas NK. Cada pessoa só vai ter um tipo de linfoma. Ou ela tem um linfoma T, ou um B, ou um NK. Nunca tem dois tipos de linfoma na mesma pessoa. Nunca mais de um tipo de célula adoece. Isso é muito importante também vocês aprenderem e vocês terem em mente. Então, na maioria das vezes, o linfoma vai surgir como um aumento de volume dos linfonodos. Onde estão localizados esses linfonodos? Nós temos linfonodos chamados de periféricos, que acompanha vários trajetos no nosso organismo, aqui antes da orelha, no pescoço, nas axilas, nas virilhas. E nós também temos linfonodos profundos que estão localizados dentro do nosso tórax e dentro do nosso abdômen. Esses linfonodos, a gente não consegue examinar eles. Nós só conseguimos observar se eles estão aumentados de volume através de exames de imagem. Que exames são esses? Ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, o PET scan, que é o PET-CT. Então esses exames mostram o aumento de volume dos linfonodos profundos, que nós não conseguimos detectar examinando, palpando, através da palpação, certo? Onde é que aparecem os linfonodos mais frequentemente no caso de linfoma? Pescoço, axilas e região inguinal, ou virilha. Então, popularmente conhecido como íngua ou landra, essa íngua ou essa landra, ela vai aumentar de volume, ela não vai diminuir com o tempo, ela é endurecida, ela é aderida, uma fusiona junto com a outra, ela fica uma grudada na outra, o nome disso é fusionar, ela não é lisa, ela vai ter uma estrutura irregular. Todas essas características, então, são características de malignidade de um linfonodo. Se você olha para um tumor no pescoço de uma pessoa, aqui na região supraclavicular, na axila, na virilha, e ele tem essas características, ele é endurecido, ele é aderido, você não consegue mexer ele muito bem, ele é durinho, ele não dói, ele não diminuiu com o tempo, ao contrário, ele começou do tamanho de um feijãozinho, aumenta, vai para o tamanho de uma azeitona, aumenta, vai para o tamanho de uma pitomba, ele vai aumentando com o tempo. Então isso é uma característica de malignidade. Então o nome desse tumor que cresce no linfonodo, que não obedece ao comando do organismo, ou seja, ele não vai diminuir com o tempo, é linfoma. Então o linfoma é um câncer do sistema linfático através de uma mudança genética de programação em uma célula que mora no sistema linfático chamado linfócito. E quando uma pessoa, então, começa a apresentar essa proliferação, quando o linfoma começa a crescer, a pessoa começa a ter o quê? Sintomas da doença. Sinais e sintomas. O que é um sinal? Sinal é tudo que você pode detectar, tudo que você pode ver. E o que é um sintoma? Um sintoma é tudo aquilo que o paciente conta para você. Ele conta e você pode detectar, ou muitas vezes você não consegue detectar. Por exemplo, uma pessoa chega para você e diz assim: eu estou sentindo mal-estar. Onde é que está o mal-estar? É no corpo da pessoa. Não existe um medidor de mal-estar.
Você não pode examinar um mal-estar, mas você pode olhar para essa pessoa e ver que a pessoa está abatido, que ela não está bem, certo? Então, quais são os principais sinais e sintomas da doença? O primeiro e mais comum é a presença de um linfonodo aumentado, de um tumor nos gânglios linfáticos. Esse é o principal sinal que pode ser característico dessa doença, do linfoma. Quando esse tumor aumenta, a pessoa começa a apresentar outros sintomas que aparecem porque ela está com tumor no organismo. O que é? Quais são esses sintomas? Ela começa a apresentar uma febre que não é alta, vai até 38, 38,5 e aparece toda tarde. Toda tardinha a pessoa fica com aquela sensação febril, com aquela murrinha no corpo, com aquela sensação de esmorecimento. Se uma pessoa tem um linfonodo aumentado, tem um gânglio aumentado e ela aparece com febre, isso é um sinal que pode ser sugestivo de linfoma. Outro sintoma importante do linfoma é a perda de peso. Nem todo mundo que tem linfoma vai perder peso, mas se uma pessoa tiver com caroço no pescoço, endurecido, tiver febre e tiver perda de peso, isso aumenta mais ainda a suspeita de linfoma. Agora, qual é a perda de peso que a gente deve considerar? É quando uma pessoa perde 10% do peso dela em menos de 6 meses. Um exemplo disso, vamos dizer, uma pessoa que pesava 70 quilos, em menos de 6 meses ela perde 7 quilos. Ah, doutor, em 7 meses, em 3 meses, em 2 meses eu perdi 1 quilo, 2 quilos. Isso não tem importância, qualquer pessoa pode perder esse peso. Mas ninguém perde, numa condição que seja benigna, 10% do peso. Ninguém perde 7 quilos em menos de 6 meses se não estiver fazendo uma dieta muito rigorosa. Então, um aspecto importante, um sinal importante é a perda de peso. Um outro sinal é coceira no corpo, que a gente chama de prurido. Prurido, coceira. Gente, não é coceira isoladamente, não é linfoma. Porque depois, qualquer pessoa que estiver se coçando vai ficar achando que ela tem linfoma, vocês vão pensar que ela tem linfoma. Não é isso, veja, é uma pessoa que tem tumor, que tem um linfonodo aumentado, e além do linfonodo, ela começa a ter prurido, ela começa a ter uma coceira, sem explicação, não tem alergia, não tem nada na pele, é no corpo inteiro. Então esse prurido cutâneo, cutâneo significa na pele, também é sugestivo de um sinal de linfoma, certo? Então vamos ver o que foi que nós já aprendemos. Linfonodo aumentado, no pescoço, na axila ou na virilha, perda de peso, febre, principalmente aquela febre vespertina, ou seja, toda tarde, perda de peso e sensação de cansaço, de mal-estar generalizado. A pessoa sente um mal-estar, a pessoa sente que alguma coisa não está bem com ela. E que mal-estar é esse? Uma fadiga. Ela vai fazer as coisas do dia a dia dela e ela não tem mais o mesmo vigor, ela não tem mais a mesma coragem de fazer. Então o nome disso é fadiga, a pessoa está com fadiga, está com astenia, ela está astênica, ela não consegue mais dar conta do dia a dia dela. Então todas essas características são sugestivas de linfoma. Essa pessoa merece ser investigada, essa pessoa merece ficar sob observação. E o papel de vocês é muito importante, porque quando essas pessoas começam a sentir esses sinais e sintomas, elas vão relatar isso para vocês, agentes de saúde. Então o papel de vocês aí nesse momento é muito importante, é crucial para orientar adequadamente a essas pessoas. Então eu convido a vocês a fazerem uma revisão bem feita desse módulo que nós acabamos de assistir, que vocês acabaram de ver, façam a revisão, revisem o que vocês têm dúvidas. Se vocês tiverem outras dúvidas que no módulo não foram esclarecidas, postem no fórum de discussão que nós vamos responder as suas dúvidas, as suas perguntas e nós nos encontramos no próximo módulo, ok? Eu conto com vocês, estudem que nós já estamos chegando quase na metade do nosso curso, tá bom? Muito obrigada!